Olá a todos, espero que todos vocês estão bem. Bem-vindos nas aulas de astrobiologia. Então, nas aulas anteriores, a gente tocou assim as condições e processos que acontecem no universo, depois restringimos para as estrelas e depois falamos sobre formação de sistemas planetários e também sobre as condições onde num sistema planetário uh, são lugares favoráveis à vida, como zona habitável. Hoje vamos nos concentrar assim nos planetas, ou seja, nos dois planetas que a gente ou sabe que tem vida ou suponha que tinha vida pelo menos no passado, como é o caso do Marte. Então vamos se falar um pouco sobre estágios primitivos da Terra e sobre as possibilidades da vida no Marte. Então vamos começar com a Terra. Aqui tem figuras tiradas daquele filme que eu já recomendei na primeira aula, né? How the Earth Was Made, ou seja, em português, como nasceu o planeta Terra, que mostra vários estágios da Terra durante a sua evolução e a evolução da vida nela, né? Então, aqueles 4,5 bilhões de anos, a gente pode ver que a Terra foi uma bola derretida, uh, que 1 bilhão de anos mais ou menos depois já tinha água condensada na superfície e se formaram primeiros continentes. E ainda a Terra, muito pouco, parecia com a Terra que a gente conhece de hoje, né? Até a coloração não corresponde a um planeta azul. Esse aconteceu durante o tempo de oxigenação, né, que é justamente entre aquela segunda e terceira imagem, ou figura, onde os cianobactérios começaram a produzir oxigênio e mudou todo toda a superfície e atmosfera da Terra. Última imagem mostra uma das glaciações globais, né, que de novo assim mudou muito, assim o look, né, da Terra naquele tempo. Mas hoje a gente se vai concentrar somente naqueles primeiros estágios, significa mais ou menos o que aconteceu entre as figuras lá em cima, de 5,4 bilhões de anos até seja 2 bilhões de anos atrás. Então vamos lá. Então, no começo, como a gente se falou na formação do sistema solar, então os planetesimais estavam colidindo e material pequeno estava sendo acretado por esses corpos maiores. Esse continuou até assim a prototerra, né? Chegou a um diâmetro de por volta de 900 quilômetros, né, que é suficiente para massa começar a esmagar assim, o material. A gravidade é tão alta que o material começa a ser esmagado e a prototerra se arredonda. Esse leva junto assim muito aquecimento, né? Por pressão que aumenta, né, durante a acreção e também por atrito, né, quando as partes estão sendo esmagadas. Então, uns 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra se arredondou e derreteu. Esse levou também a uma redistribuição, sim, dos componentes, né? A gente se falou que nos últimos estágios da formação do sistema solar poderia explodir uma
supernova não muito longe, né, sei lá, 1000 anos-luz, e poderia enriquecer o sistema solar e assim também a Terra com metais pesados e radioativos, né? Então, quando a Terra derreteu por causa dessa compactação, então os elementos mais pesados afundaram para centro, né? Seguindo a gravidade. Esse a gente chama de colapso, ou seja, catástrofe do ferro, né? Porém, não foi só ferro que afundou, apesar que ferro foi em vasta maioria. Eram todos os elementos tipo ouro, cobalto, irídio, mangano, molibdeno, níquel e assim por diante, né? Então, todo o material afundou e formou o núcleo da Terra. Aí em volta sobrou aquele material mais leve, em especial os silicatos, né, e outros compostos que formaram o manto. Então, durante esse processo, né, já que a Terra se aqueceu, então o hidrogênio e hélio que acretou assim, junto com a poeira, com o gás, então eram sendo expelidas, formando uma primária atmosfera, que não durou muito, né, porque a Terra, nem hoje, que já tem massa assim, maior do que aqueles primeiros estágios, então não tem massa suficiente para reter hidrogênio e o hélio, né? Já que a velocidade do escape é menor, ou seja, tem bastante moléculas desses dois gases que tem na distribuição de velocidades cinéticas, velocidade maior do que velocidade de escape. Então, a Terra perdeu essa atmosfera durante alguns milhões de anos. Quando a Terra atingiu mais ou menos 40% do diâmetro atual, né, então apareceu água na atmosfera secundária que se começou a formar, né, junto com CO2 e um pouco de nitrogênio que veio assim das reações dos compostos nitrogenados, né, nessas temperaturas, foram decompostos e o único produto que é bastante inerte era nitrogênio como gás. Então, nesses primeiros, seja 200 milhões de anos, a Terra mudava a atmosfera, que no começo foi praticamente só CO2 e água, e começou a evoluir o nitrogênio, que durante esse tempo, na verdade, reverteu a porcentagem, né? Que no começo tinha pouco nitrogênio e no final tinha só uns 20% ou 10% de dióxido de carbono. Esse também leva assim, ao pensamento que a pressão de atmosfera estava diminuindo, né? Mas no começo ela altíssima, chegando a 1000 atmosferas. Então, no final desse período, como eu já falei, parece que começou a aparecer água na atmosfera. Depois de uns mais ou menos 80 milhões de anos de Terra se formar. Então, aconteceu a última grande colisão, né, com um outro corpo celeste que também já cresceu até o tamanho do Marte, que foi nomeado de Theia. Então, a colisão não foi assim núcleo
a núcleo, né? Foi um pouco, assim, não, também não foi raspado, foi mais ou menos no meio, assim, do diâmetro do raio da Terra, e colisão tão grande, né? Arrancou uma boa parte, assim, do manto dos dois corpos celestes. Só que a Terra já tinha, assim, a massa suficiente para tiver gravidade para engolir o núcleo metálico da Terra, né? Aumentando, fato, a densidade da Terra. Por isso, se supõe, é uma das hipóteses que explica por que a Terra tem praticamente maior densidade comparando com os outros planetas. Então, o núcleo da Terra se fundiu com o núcleo da Terra, mas as partes assim, do manto eram espalhados em volta, parcialmente caindo de volta na Terra e parcialmente fazendo um anel assim, de detritos, que começaram também a cretar, assim, numa distância, alguém fala 24 mil quilômetros e alguém fala até 40 mil quilômetros da distância da Terra, formando nosso satélite, a Lua. Né? A Lua corresponde a isso porque tem amostras da Lua trazidas para a Terra, tem praticamente a mesma composição com a Terra, né? Então, esse também justifica essa teoria de formação de Lua pela colisão gigante. Nessa colisão também a Terra, que já estava resfriando, já estava se começando a formar a primeira crosta, derreteu de novo, por completo. Aí levou mais alguns centenas de milhões de anos, né, para resfriar e a crosta se formar de novo. Nesse tempo, se a Lua tão perto da Terra, então ela tinha que orbitar muito mais rápido, né? E a Terra se supõe que poderia ser uma das razões porque porque o eixo está inclinado àqueles 23 graus a respeito da eclíptica, né? Então esse poderia ser o começo dessa inclinação axial, que foi estabilizada por presença dessa Lua, que é também assim razão de massa da Lua e da Terra, é praticamente a maior que a gente conhece no sistema solar, né? Que nós temos Lua mais pesada comparando com o próprio planeta do que os outros planetas. Então, assim, o dia da Terra, naquele tempo, foi bem mais curto, né? Porque como a Lua se afasta aqueles 2,8 centímetros por ano, então ela freia o movimento da Terra, né? Como a gente já se explicou naquele acoplamento de maré. Então, no começo, a rotação da Terra deveria ser bem mais rápida, tendo um dia igual a 6 horas terrestres, né? Então, a Lua também, assim, mais perto, teria que orbitar mais rápido. O que esse tem, assim, como consequência? A consequência é que Lua bem perto provocava efeito maré muito maior do que provoca hoje, né? Suponha-se que nos primeiros assim, centenas de milhões de anos, se as ondas poderiam chegar a 1 quilômetro de altura, né? Aí, conforme a Lua se afastava, por causa do atrito desses marés, então o dia ficava mais longo e os marés ficaram menores. Então tem que pensar nisso, né?
quando a gente fala sobre a origem da vida, né? Mas daqui a pouco. 4,4 bilhões de anos atrás, né? Foi já detectada a primeira evidência de água nos cristais de zircônio, né, que foram achados nos basaltos mais antigos que a gente conseguiu investigar aqui na Terra. Então, o resfriamento deveria ser relativamente rápido, que foi bom, porque assim, de fato, a água não tinha tempo para ser expelida da Terra por causa das temperaturas altas e na existência de campo magnético, né, o comecinho do campo magnético da Terra. Então, o resfriamento foi relativamente rápido, né? Então, esse levou à formação de, ou seja, estabelecimento da atmosfera secundária, que eu já mencionei antes, né? Que era praticamente CO2, nitrogênio e água, né? Assim, os principais elementos. Sendo que no começo tinha bastante CO2 e com o tempo, sim, de evolução de nitrogênio, ele diluiu aquele CO2, né, até se estabelecer a atmosfera onde tinha mais ou menos 10% de CO2, 90% de nitrogênio e mais ou menos 1% sim, de água, né? E gases nobres, que ainda estavam escapando. Então, daquele filme que eu tirei as fotos e coloquei no comecinho, né? Lá tem um pouco, assim, um erro. Ou seja, tem algumas correções. Primeiro, eles não mencionam que a Terra tinha rotação mais rápida. Aí, segundo é que eles falaram com até tom dramático que depois desses, sei lá, uns 200 milhões de anos, começou a chover, e choveu milhões e milhões e milhões de anos. Eu discordo um pouco com isso, né? Porque a temperatura no começo era bastante elevada. Tal água, se vocês lembram do gráfico que mostra assim, diagrama de fases da água, assim, temperatura versus pressão. Então, vocês podem imaginar, um monte de CO2, pressão alta, poderia ser centenas até 1000 atmosferas, como a gente se falou. A temperatura acima de 300 graus também leva a uma coisa interessante, que é pressão acima de 300 atmosferas e temperatura acima de 300 graus, mais ou menos, né? Eu não lembro agora os números exatos. São condições onde a água se encontra como no estado supercrítico, onde de fato o grupo de simetria da água líquida e da água gasosa se iguala, né? Então não tem diferença entre esses dois estados. Já vi no YouTube algum vídeo mostrando a água supercrítica, né, numa câmera assim, bem grossa. Mas pela aquela janelinha que eles mostraram, aí essa água supercrítica parece como uma neblina bem fina. Tá? E com esfriamento, a água de fato entra nas condições onde de fato os grupos de simetria da água líquida e sólida se separam. Então, na verdade, nesse tempo, a Terra deveria ganhar uma neblina bastante grossa. Ainda vou adicionar um fator, que é tensão da água, né? A gente sabe que tensão da água por causa de
pontes de hidrogênio é uma das maiores dos líquidos que a gente conhece. Então, mas o que você também sabe é que a tensão de água diminua com temperatura até se zerar justamente na temperatura crítica, né? Então, no começo, sim, não poderia chover umas gotas normais, porque a tensão lateral da água era pequenininha, né? O tamanho da gota sim, é proporcional à tensão lateral daquele líquido. Então, no começo, quando aquela neblina fininha virou uma neblina bem grossa, então começaram a se formar gotas bastante pequenininhas, né? Então, como a Terra resfriava durante aqueles milhões e milhões e milhões de anos, como diz o filme, então a água deveria começar a chover, mas no começo assim seria realmente uma cerração bem densa, mas cerração. Depois uma garoa, depois uma chuvinha, assim com gotículas um pouquinho maiores, bem densa, mas assim com gotículas menores. E depois de alguns 100 milhões de anos, quando a Terra esfriou ou bastante, né, as gotas começaram a finalmente parecer do tamanho com as gotas de hoje. Então, essa é a minha correção sim, daquele filme. Aí depois realmente choveu e choveu e choveu. Até, de fato, se estabelecer aquela atmosfera secundária, onde o resto da água ficou dissolvido como vapor, né? Então, também na formação do sistema solar, a gente mencionou que o Júpiter e Saturno entraram naquela ressonância, e isso significou que o Júpiter se aproximou para o Sol e Saturno se afastou. E ainda os dois, nesse ajuste, ejetaram sim, Urano e Netuno naquelas órbitas longe, onde de fato não poderiam se formar, porque não teria material suficiente. Se vocês lembram disso, esse provocou a perturbação do cinturão de Kuiper e também do cinturão de asteroides, né? Então, e aconteceu tal chamado bombardeamento maciço tardio, né? Que a gente pode ver nessa figura embaixo à esquerda, a frequência de impactos de meteorito que tem um pico secundário por volta daqueles 3,9 bilhões de anos atrás. Então, esses meteoritos já estavam chegando, assim, a Terra já estava formando a crosta. Então, eles contribuíram, assim, para enriquecer a Terra com vários tipos de compostos. Alguns eram destruídos por temperatura, alguns que poderiam cair um pouco com ângulo maior, né, não perpendicularmente, então poderiam até sobreviver. Esse aqueceu a Terra e também enriqueceu com mais e mais elementos e também com água. Não eram só asteroides, mas assim também os cometas. Aqui embaixo, à direita, né, tem uma figura que eu vi uma vez assim na internet, e aí depois perdi a fonte, depois procurei por muito tempo, acho que uns 2 anos, mas finalmente achei. Esse é uma fotografia de cometa que não colide com a Terra, mas a cauda dela passa por terra, né? Então, nesse caso, não acontece aquele superaquecimento que acontece quando algum corpo celeste passa pela atmosfera, né? Mas aquela cauda de cometa poderia transferir no modo
frio, né, poderia transferir bastante compostos orgânicos e também bastante água, já que a gente sabe que porcento de água nos cometas pode chegar a 50. Então, esse foi também evento que enriqueceu a Terra por um monte de compostos e água. A vida, como a gente lembra do EDVT, né, tentou provavelmente começar bem cedinho. Só que esse bombardeamento tardio ainda estava assim, com tanta frequência que conseguiu, de fato, esterilizar aquelas primeiras tentativas de vida. E conforme assim, o tempo passava, então a frequência de impactos diminuía, né? Então a vida tentou e foi extingida, tentou de novo e assim por diante. Essa é proposta desses dois, né, do Fred Hoyle, que deu o nome do Big Bang, e o outro indiano, Vikramasinghe, que é muito difícil de expressar. Então, esses dois lançaram uma teoria, né, ou hipótese, que a vida tentou já, assim, nos primeiros estágios da Terra, evoluir ou se originar, mas dependendo da frequência ou seja, dos impactos dos corpos celestes, né, podia ser erradicada. Até a frequência diminuiu, dos impactos diminuiu substancialmente e não fui capaz de extingir a vida. E a vida realmente começou. Então, essa figura demonstra a possibilidade que a vida poderia ter começado várias vezes. Bem, depois de quase 1 bilhão de anos, né, então, a água já ficou na superfície, né, tanto assim, da própria atmosfera secundária, né, ou dos cometas que colidiram com a Terra, que já não estava tão quente. Então se formaram primeiros oceanos. A Terra ainda estava bastante quente, né? Nesse tempo se fala que a temperatura dos oceanos estava começando de 70 graus e esfriando. Já que não tinha oxigênio, né? Então os oceanos que se formaram eram bastante ricos em ferro 2+, né? Começou também a evoluir o cloreto, assim, dos cloretos, ou seja, dos cloretos, assim, contidos nos minerais, né, na dinâmica, assim, da crosta e do manto, e subiram algumas erupções, assim, de magma, que formaram primeiros, assim, umas ilhas, né, que eram, na verdade, basálticas, né, das rochas ígneas, só que basalto ela é muito vulnerável a intemperismo. Então foi destruído por água e nas subducções voltou justamente enriquecido com água. Esse foi derretido de novo, mas nessa metamorfose, né, o basalto, na presença de água, foi transformado em granitos. Granitos são muito mais leves do que basalto, então não afundam tão rapidamente, e do contrário do basalto, elas não sofrem muito por erosão, né? O intemperismo é muito devagar. Então, depois de primeiras tentativas de ilhas basálticas, né, começaram a aparecer não dá para falar continentes inteiros, mas
assim, umas estruturas parecidas com os continentes pequenos, formado basicamente de granito. Então, a Terra tinha esse visual, né, que é oceanos cheios de cloreto de ferro 2+, né, que é verde. Então ficaram nesse tom oliva esverdeado, né? Então, e a atmosfera ainda continha bastante CO2, porque ninguém tirava CO2 assim, da atmosfera. Então, por isso, a atmosfera tinha um tom avermelhado, né? Esse vocês poderiam ver, por exemplo, no Vênus, se conseguirem tirar pelo menos uma parte das nuvens, então o céu seria avermelhado, porque lá tem também muito CO2 na atmosfera. Então, assim a Terra parecia os primeiros meio bilhão até 1 bilhão de anos. Tá? Só que a vida já originou, né? Como a gente se falou. Primeiros fósseis, né? É muito difícil de achar fóssil de bactéria, mas foram achados bactérias fossilizadas que a gente pode ver nessa figura em cima de mim, onde sempre ao lado da esquerda é uma foto e ao lado direito é um desenho que o cientista assim, fez olhando para microscópio, né? Então a gente pode ver que já 3,5 bilhões de anos, seja 1 bilhão de anos após de Terra se formar, já temos fósseis. Então a vida deveria começar bem antes, né? Porque esses são já organismos bem estabelecidos. Então se supõe que a vida começou em algum lugar entre 4 e 3,8 bilhões de anos, que justamente corrobora com aquela teoria que a vida tentou começar várias vezes, mas naquele tempo ainda tinha bombardeamento maciço tardio. Organismos assim evoluíram até chegar assim ao ponto que os ancestrais da cianobactéria, né, conseguiram juntar os dois sistemas de fotossíntese, né, fotossistema 1 e 2, que é esse tandem, ou seja, esse conjunto é necessário para os fotossistemas poderiam arrancar os prótons de água e usar esse para reduzir os compostos. O que sobra, né, é o oxigênio, né, assim, água oxidada, né, para oxigênio. Então esse para cianobactérias foi na verdade um lixo. O lixo, como gás, evoluiu e se dissolveu para oceanos e depois, quando os oceanos já não interagiram muito com o oxigênio, aí também apareceu na atmosfera. Então, na atmosfera demorou. Primeiro, na verdade, essas cianobactérias, podemos dizer que enferrujaram o oceano, cheio daquele ferro 2+. Então, foi oxidado para ferro 3+, que não fica muito solúvel. Então, ela precipitou na forma de hidróxido de ferro, que se depositou e depois se transformou no óxido de ferro. Aí esse a gente ainda pode encontrar e usa também na mineração daquelas camadas de ferro que sedimentaram nesse tempo de oxigenação de oceanos. Então, o tom de oceanos mudou porque sumiu aquele ferro dissolvido, né? Então se tornou mais azul, né? Como a água faz. E a atmosfera
consequentemente também, né? Porque os organismos fotossintetizantes começaram a retirar o CO2. Então, esse também diminuiu a pressão atmosférica, que deixou cair mais água, né? Porque não foi possível dissolver tanta água com pressão menor. E quando o oxigênio começou a evoluir assim dos oceanos para a atmosfera, então começou também a tirar o metano da atmosfera, né? Então esse foi aquele tempo quando o cobertor da Terra, né, do efeito estufa foi reduzido. Mas, como a gente sabe, o Sol já tinha luminosidade maior, né? Então não significou que a Terra esfriaria demais. Tá? Então, assim mudou também a atmosfera e a Terra finalmente virou um planeta azul como a gente conhece, apesar que os continentes ainda eram bem diferentes. Então, esse foi sobre os começos da Terra, sobre as condições, né, que levaram à origem e também à evolução da vida e como a vida também transformou a Terra nos estágios assim, primitivos. Então agora a gente vira a atenção para um outro planeta que a gente suponha que poderia no passado pelo menos ter vida, né? Só que Marte assim é um pouco diferente do que a Terra. Primeiro, o ajuste do Júpiter assim, se aproximando do Sol, ele não deixou que o Marte acreta tanto material como Terra, né? Porque ele se concentrou assim naquele anel assim de cinturão de asteroides e foi mantido lá por interação gravitacional com Júpiter. Até hoje tem a maioria dos asteroides estão assim concentrados nos pontos de Lagrange, né? Que mostra aquela pontos de Lagrange da órbita do Júpiter, que mostra a força gravitacional do Júpiter. Então, ele acreditou só 1/10 da massa da Terra, né, que corresponde mais ou menos assim de 40, 50% do diâmetro da Terra. Também a gravidade é 40% da Terra. O Marte tem assim, a massa menor, né, provavelmente causou que ela esfriou bem mais rápido do que a Terra, né, porque o núcleo era menor. Então, o Marte perdeu sua possível magnetosfera, né, que poderia ficar no começo, mas com o esfriamento do núcleo sumiu. Então, Marte hoje em dia não tem magnetosfera global, apesar que a gente ainda detecta algumas regiões locais, como vou mostrar no próximo slide. O Marte tem inclinação axial parecida com Terra, não é 23, mas é 25 graus. Só que esse não é estabilizado por nenhum corpo celeste tão grande como a Lua, né? Porque aquelas duas pedrinhas de Deimos e Phobos, assim, que o Marte tem como satélites naturais, então elas não conseguem exercer praticamente nenhum efeito, nem de maré, nem de estabilização da inclinação axial do Marte. Então a estabilização, ou seja, a inclinação axial do Marte sim, tem
variações, né? Pode ser de 10 a uns 60 graus, que é bastante prejudicial assim, para a estabilidade do clima assim, no Marte. Né? Por que eu estou falando do clima? Porque Marte, mesmo que perdeu a magnetosfera, ainda tem atmosfera, que está constantemente sendo varrida por vento solar, mas ainda tem. A atmosfera tem 610 pascais, né? Aqui, nossa atmosfera tem 100 mil pascais. Né? Então, essa atmosfera tem pressão bem menor do que, sei lá, 1%, né, da Terra. Porém, a atmosfera é feita assim de maioria é CO2, né, um pouco de nitrogênio e muito pouquinho de água, né? Assim, em partes por milhão, né? Porém, por outro lado, Marte apresenta algumas curiosidades, tipo, ela tem vale mais profundo do sistema solar, que são aqueles vales marinenses, né, que chegam a 7 quilômetros de profundidade. Tem a segunda montanha, né, porque hoje já foi descoberto assim num planeta anão, assim uma montanha maior, mas Olympus Mons no Marte chega a altura de 21 quilômetros, medindo assim, a partir da superfície circundante. Né? 21 quilômetros é a altura praticamente 3 vezes maior do que o Monte Everest aqui na Terra, né? Então, ela não parece que é tão grande, porque ele tem centenas de quilômetros assim, em diâmetro. É um antigo vulcão, mas mesmo assim é a segunda maior montanha do sistema solar, né? Além disso, Marte tem assim, a maior cratera do sistema solar, porque ela provavelmente sofreu, como a gente já se mostrou assim, na formação dos planetas, uma colisão assim, por provavelmente arrasto, mas já tem também teorias que não foi só arrasto, que espelhou uma parte da crosta assim no hemisfério norte do Marte. Então, ela na verdade tem como se fosse cratera que atinge 40% da superfície do hemisfério norte, né? O Marte, se vocês veem, no repositório tem esse filmezinho Mars sublinhado ogv.ogg. Então vocês vão ver um tour pela superfície do Marte. Então, o Marte tem capas polares que parecem que são compostos por água. Que a gente vai ver também nos próximos slides. Então, interessante que Marte tem água, né? Ela é congelada, mas se a gente derreter tudo, a camada de água poderia cobrir assim uniformemente se a superfície não tiver elevações, então poderia cobrir por dezenas de metros de água. Então, Marte tem água. Vamos ver aqui, tem o vídeo, né, que mostra que o Marte também contém assim, umas regiões protegidas por campo magnético. Tá? Então, esse é um filmezinho tirado assim, do YouTube, mas na verdade eu acho que até na Wikipédia vocês podem ver. A origem disso não é muito clara, mas se supõe
que provavelmente assim, algumas regiões magmáticas ainda no manto que contém alguma concentração elevada de compostos radiativos ou elementos radiativos. Ainda essas concentrações mais elevadas desses radionuclídeos mantêm algumas partes do interior do Marte aquecido até ficar líquido, né? Aí já que tem rotação, então você pode provocar uma formação de um campo magnético local. É interessante porque isso significa que pelo menos algumas regiões poderiam ser protegidas contra o vento solar. Então essa é uma boa notícia para quem procura vida no Marte, né? Então, mas assim, a maioria da superfície, como falei, é desprotegida, então Marte constantemente perde aos poucos a atmosfera por causa do arrasto pelo vento solar. Bem, no Marte tem umas estruturas que relembram assim, umas parecidas na Terra, né? Que levam a pensamento que no Marte, pelo menos no passado, deveria ter rios, lagos e até algum tipo de oceano, né? Então aqui na figura à esquerda, então tem parte de Valles, né? Que parece bastante com um leito de um rio que já foi seco, né? Um vade, seria chamado aqui na Terra, que é bastante erodido, assim, de uma grande profundidade, né? Então, a gente pode pensar que aqui poderia ter rio e mesmo com água sendo evaporada, então ela poderia assim erodir mais e mais fundo, como nem faz o Rio Colorado, assim, lá nos Estados Unidos, naquele Grand Canyon, né? Além disso, debaixo desse leito de rio possível, né, tem uma figura de uma bolinha em cima da superfície do Marte. Essa bolinha é uma hematita. Quando as sondas, os rovers, né, fizeram fotografia, essa é preta e branca, mas assim, eles chamaram assim, as superfícies onde tinham essas bolinhas como campos de blackberry, né, ou seja, aqui é mirtilo. Porque elas, em contraste do resto da superfície, parecem como se fossem azulados. Então, essas bolinhas, a gente sabe que aqui na Terra, elas conseguem formar somente assim, na presença de água. É um mineral a partir do ferro, né, que se forma nesse formato arredondado. Então, essa é outra evidência que no Marte deveria ter água. Tá? Uma outra figura, aqui, duas figuras mais à direita, né, mostra que o Marte tem algumas cavernas que podem, a profundidade delas pode chegar a centenas de metros. Tá? Então, essa é uma outra evidência da possibilidade da vida no Marte. Por quê? Porque o Marte não tem aquela magnetosfera, aí não tem atmosfera muito forte. Então, o que acontece é que raios ultravioletos e micrometeoritos podem praticamente livremente atingir a superfície, né? Que não é muito bom para a vida se desenvolver. Aqui na Terra a gente sabe que a vida conseguiu chegar na superfície somente depois de se formar a camada de ozônio, né, que impediu que os raios ultravioleta atingem a superfície
significativamente, né? Porém, no Marte, assim, não tem isso, mas tem essas cavernas. Imagina que é centenas de metros, significa que o Sol passa somente algum tempo curto iluminando o fundo ou as paredes dessas cavernas. Então, os organismos vivos que poderiam se desenvolver nessas cavernas seriam maioria do dia marciano protegidas contra raios ultravioletos, né? E também contra os meteoritos, porque a rotação do Marte, né, de fato, pode fazer que a maioria dos micrometeoritos se esmaga assim no começo nas paredes dessas cavernas e na profundidade maior aí não atingem, né, que poderia ser também prejudicial à vida, né? Então essa é uma indício, não é evidência, mas uma indício que a vida poderia sobreviver no Marte até hoje. E por fim, centenas de metros significa que a atmosfera que está no fundo daquela caverna já deveria ser um pouquinho maior, né? Que também, de fato, é favorável à possível vida nos fundos dessas cavernas, né? O Marte também sofre as tempestades, tá? Que vamos mostrar no outro slide. Porém, antes disso eu queria mencionar que tem uma coisa que também, de fato, questiona se a possibilidade da vida no Marte. A gente pode ver nessa figura à esquerda, em cima, que no Marte tem pelo menos 3 lugares onde acontece uma presença de metano localizada, né? Alguma coisa está produzindo metano num lugar determinado, né? À direita dessa figura tem o mapa que mostra assim a detecção do metano à esquerda e à direita as regiões correspondentes, né? Que parecem que ou são com presença de água ou com alguns compostos orgânicos mais voláteis, né? Então, esse é muito interessante. Aí a NASA e outras agências espaciais são muito interessados para investigar o que na verdade acontece lá, né? Aqui na Terra tem duas possibilidades que o metano está sendo produzido, como a gente pode ver na figura embaixo à esquerda. Uma é biogênica, né, que é assim que arqueias conseguem produzir o metano. Aí outra, que é naquela figura, o começo é embaixo à direita, né, que é água e CO2 na presença de mineral que é presente no Marte, assim, em relativa abundância, olivina, né? Esse mineral pode funcionar como catalisador de uma reação que no final produz metano, tá? E o metano depois assim, pode ser expelido para a atmosfera. Só que até agora ninguém tem uma noção assim que via é usada no Marte para produzir metano. Por quê? Porque a olivina está em relativa abundância, né, que poderia fornecer mais assim a visão favorável para a produção de metano abiótica. Mas por outro lado, a olivina está espalhada por superfície do Marte inteira, né? Então, como que é possível que só assim nesses 2 lugares e mais um meio fraco, né, se produz muito mais metano, né, que a gente pode ver aqui em cima que eu escrevi, que se produz mais ou menos 270 toneladas por ano, né,
Então não é tão pouco. Tal como eu coloquei naquela figura aqui embaixo, à direita, será que é por causa dessa localização toda, né, que a produção é mais assim, metanogênica, né? Então essa é uma indícia que que favorece pensar que algum tipo de vida pode ainda estar no mar. Bem, as tempestades, como eu falei, eu prometi, né? Então elas ou são grandes, como é aquela figura à esquerda, ou são pequenas. Então, aquelas pequenas, ou seja, foram apelidadas como Dust Devils, ou seja, diabos de poeira, né? Que são uns, como se fossem mini tornados que passam pelo Marte. Já foram registrados muitas vezes, tanto de órbita como pelos rovers, né? Existem vários vídeos na internet, assim, no YouTube sobre isso. Porém, além disso, acontecem aquelas tempestades gigantescas, como a gente pode ver aqui à esquerda, uh, uma tempestade que cobre quase um hemisfério inteiro. Esse pode durar até dias, às vezes até semanas, né? Então, as possíveis causas dessas tempestades gigantes são duas, né? Uma é que Marte tem excentricidade da órbita quase 9 vezes maior do que a Terra, né? A Terra está um pouquinho mais do que 1%. E Marte chega a 9%, né, da excentricidade. Então significa que ela no periélio é bem mais perto do Sol do que a Terra no próprio periélio, né? Então isso significa que tem uma cíclico aquecimento maior e menor durante a órbita do Marte. E foram observados assim, tempestades mais frequentes quando o Marte fica perto do periélio. Segunda possível causa é que o Marte, como eu já falei, não tem uma lua capaz de estabilizar a inclinação axial do Marte. Tá? Então, já que a inclinação muda assim, de 10 a 60 graus, então esse significa também que o aquecimento assim, dos hemisférios fica irregular, provocando assim um clima que é muito mais violento do que a gente esperaria aqui na Terra, né? Que a diferença da inclinação não passa de um grão assim para cada lado, né? Por causa da estabilização com a Lua, um satélite meio que gigante, né? Comparando com o planeta. Então, essas duas possíveis causas podem provocar as tempestades muito grandes. Tem que falar que, na verdade, essas tempestades, elas parecem super perigosas, mas, assim, diferentemente daqueles filmes sobre Marte, que essa poeira pode arrancar a carne de um cosmonauta, não só escafandro, mas que arranca tudo, a gente tem que pensar que tudo bem, tem a poeira, tem velocidade dela, mas assim, a atmosfera não exerce, não tem pressão, né? Então o vento, vocês poderiam ficar erguidos mesmo com as velocidades acima de 100 km por hora, porque a pressão é menor do que 1% da pressão atmosférica na Terra, né? Então, provavelmente não seria assim, o arrasto não seria tão violento, né? Porque a poeira
está andando, mas não tem assim suporte da atmosfera que empurraria a poeira com força, né? Então provavelmente não seria tão devastador. Bem, o Marte tem capas polares, né? Então, aqui à esquerda tem figura do Polo Norte, à direita tem do Polo Sul. Eles não são exatamente os mesmos, mas você também depende assim daquela inclinação axial e da excentricidade da órbita do Marte, que cada uma região polar se forma num modo um pouco diferente. A composição dessas manchas, né, assim, nas profundidades é água. E na superfície é CO2 congelado, que normalmente costuma, assim, quando chega o inverno naquele hemisfério, então uma boa parte da atmosfera congela nos polos. Então é mistura de CO2, assim, gelo seco, né? E o gelo de água. Eu me lembro, eu não sei se vocês leram alguma ficção científica do Isaac Asimov, né? Aquele patrulheiro do espaço e parecidos, né? Onde ele supôs que essas capas polares são de água, né? Aí depois, ainda no começo do livro, ela se desculpava porque, entretanto, que ele começou a escrever o livro e publicou, aí foi achado que tem muito CO2 naquelas capas polares. Então ele estava se desculpando, assim, no prefácio, que errou, assim, que não é água, mas CO2. Agora a gente sabe que está no meio, né? Tem água, o Isaac Asimov não era errado, mas tem também CO2 que congela sazonalmente em cima do gelo de água. Então, parece que pelo menos um terço de atmosfera pode congelar naquele hemisfério que se encontra no inverno. Aí quando chega a primavera, o descongelamento desse gelo seco é tão rápido que os ventos que se espalham de fato daquele polo que entra, que está saindo do inverno, entrando no verão, podem agir, esses ventos podem atingir até 400 km por hora. Significa duas vezes maior velocidade, duas vezes maior do que a gente conhece dos ciclones, huracanos e sei lá como se chamam aqui na Terra, né? Então, deveria ser uma coisa e tanto. Porém, o que é importante é que uma boa parte, 70%, dessa capa polar é água, né? Então, essa é uma evidência de presença de água, né? Que é, de novo, assim, se for derretido uma capa polar, poderia chegar a 11 metros de água na superfície do Marte. Falando em água ainda, né? Então tem várias evidências de água no passado e também algumas evidências que levam a crer que a água ainda tem água líquida no Marte recentemente, tá? Então, à direita tem uma imagem que assim, de esquerda para a direita é 1000 quilômetros, pelo menos, né? Então, parece um leito de rio, né? Que ainda tem uma ilha gigantesca no meio, que é praticamente impossível imaginar que se formasse num modo diferente do que por corrente de água, já que assim, a esquerda é menor
a elevação do terreno é maior, né? E à direita a gente pode reconhecer uma delta assim, do afluente para um lugar que tem elevação mais baixa, como se fosse antigo oceano ou alguma coisa parecida. Então, é muito difícil explicar isso por outra hipótese do que tinha lá alguma coisa que fluiria assim, tipo da esquerda de baixo para a direita no meio, né? A série de figuras à esquerda mostra assim, sempre uma dupla em cima e embaixo, sim, onde foi tirada uma foto sim, num determinado dia e depois foi tirada num dia na próxima órbita sim, das sondas que orbitam Marte. A gente pode ver que nas duas duplas aconteceu assim que a direita apareceu como se fosse uma corrente de água que congelou, né? Então, foi explicado que provavelmente tem alguma salmoura, né? Não é exatamente água pura, que pode, assim, por pressões dentro da crosta, poderia ainda aparecer, descer um pouco antes de congelar, né? Porque a temperatura média no Marte é menos 46 graus, né? Então, não é exatamente muito favorável a água ficar na superfície líquida. Porém, eu vi hoje que existe uma outra explicação que talvez poderia ser um deslizamento de uma parte daquela daquela cratera, né, que aparece uma poeira ou areia, simplesmente um material arenoso mais claro do que aquela poeira na superfície depositada por algum tipo de tempestade. Então, a gente não tem. Hoje, sei lá, um ano atrás estava falando com uma evidência de água. Hoje eu já não tenho tanta certeza. Só que hoje tem outras evidências. Ah, peço desculpas que nas aulas presenciais eu falei que esses rastros que a gente vê na figura à esquerda são de rover Opportunity, não era, eu errei. É do rover que se chamava Spirit, né, que é anterior da Opportunity. Esse foi assim, esse rover, né, ele estava procurando água no Marte, aí não achava. Até aconteceu um acidente. Como a gente pode ver, esses rastros são meio irregulares, né, em vez de ser uma pegada assim de um rover. Aconteceu que ele se atolou assim como se fosse assim, uma lama congelada. E NASA tentou fazer vários tipos de manobras para liberar ele, né? No final eles conseguiram, apesar que primeiro se atolou uma roda, aí depois se atolou outra, assim tentando fazer os manevres e no final eles acharam um jeito, aí ele saiu dessa. Só que assim por acidente eles fotografaram o que aconteceu, assim porque ele se atolou e descobriram essa matéria branca que foi na verdade cavada por aquelas rodas. Então esse acidente na verdade virou uma descoberta muito interessante, justamente assim no programa daquele Spirit, porque essa substância parece que são minerais assim a partir de sulfato, que aqui na Terra também assim esse tipo de material se
pode ser feito somente por sedimentação. Lembrando que sedimentação acontece numa água, né? Então ela, na verdade, por acidente, descobriu que nesse lugar deveria ter presença de água. Tá? Bem perto da superfície, é só de fato coberto por poeira vindo das tempestades, né? Assim, uma camada fina. Uma outra sonda que orbita, que não é um rover, então ela descobriu, assim, perto do Polo Sul, que a gente pode ver aqui na figura à direita, uma região que deveria ser cheia de água, assim, no modo que é mais ou menos 1 metro debaixo da superfície, deveria ter uma camada mais que 1 metro assim, de espessura, né? Então, foram observados 2 tipos assim do reflexo, assim, do raio usado, né? Que uma correspondia a gelo e outra não, tá? Então é possível que lá tem uma camada de água que tem pelo menos 1 metro de espessura, né? Então isso é bastante interessante do ponto de vista de presença de água até água líquida no mar. Ainda falando em água, então aqui a figura à esquerda é um mapa feito por radar que consegue detectar se a presença de hidrogênio no subsolo, né? Isso é impossível para ser hidrogênio, né? Então esse deveria ser hidrogênio que vem assim o sinal vem do hidrogênio que é presente nas moléculas de água. Então foi feita um mapa da superfície do Marte e a gente pode ver que tem regiões que não são assim no Polo Sul e Norte, onde com certeza tem água, né, que a gente pode ver, mas tem regiões até no Equador, aqui bem no centro, né, que já contém, sei lá, 8% de água no subsolo. Aquela cor mais ou menos amarela, né? Tendendo até chegar a 10%, que fica no centro daquela mancha, na superfície fica até quase avermelhado. Então, parece que o Marte tem bastante água, mas ela está no subsolo, né? Porque quando o Marte esfriou e perdeu aquele campo magnético global, então o vento solar começou a varrer a atmosfera e com isso a água desproporcionou, né? Assim, parte congelou, parte ficou gasosa, né? Então sumiu a água líquida com certeza. Então, mas alguma parte deveria congelar e depois ser coberta assim por poeira e ficou lá, né? Porque Marte está, na verdade, assim, na distância menor do que linha de neve, então se não for coberta, poderia sublimar e se perder por completo, né? A partir desses achados, né? Então, que no Marte que o Marte deveria ter bastante água no passado, então a NASA lançou uma hipótese como que seria a história da presença da água no Marte, que a gente pode ver na figura à direita, que eu tirei assim da Wikipédia, mas tem embaixo, vocês podem ou usar link da Wikipédia ou da própria NASA para ver essa imagem com detalhe, né? Mostrando que provavelmente tinha um oceano no hemisfério norte, né? Naquela bacia feita por aquela colisão gigantesca, né? Mas poderia ter água em vários outros lugares que depois de primeiro bilhão de anos assim começou a desaparecer rapidamente.
Bem, a presença de água também e os compostos orgânicos também podemos encontrar na tal chamados nacritos, né, que são meteoritos que vinham para a Terra do Marte, né? Sim, tipo que é algum asteroide colidiu com Marte, né? Ejetou algum material que não voltou, ficou no espaço até atingir a Terra. Então, a gente pode, assim, analisando esses nacritos, né, a gente sabe que eles solidificaram 1,3 bilhões de anos atrás, né, então não é tanto tempo, assim, geologicamente falando, e chegaram ou saíram do planeta, sei lá, uns 10 a 12 milhões de anos atrás, né? Eles foram transformados, obviamente, porque foram arrancados, que foi também assim um evento com aquecimento, aí depois colidiram com Terra, que também é evento que é acompanhado com aquecimento, então foram transformados então, em carbonatos e outros compostos, né, que mas esses processos envolvem assim a possível presença de água no Marte, né? Então, e também assim, que tem processos que deveriam começar a partir de água, não só, mas também compostos orgânicos, né, que levariam à transformação parecida que é encontrada nesses nacritos, né? Então você poderia falar sobre possível biosfera no Marte, pelo menos no passado, né? Então, eles têm, como a gente se falou, ou até vai falar de novo, assim, composição parecida com argilas que se encontram aqui na Terra, que também leva à possibilidade que, já que tem argila, né, aqui a teoria de replicador primeiro é toda baseada que é material primário para replicação poderia ser argila, né? Então, esse também leva à possibilidade que vida tinha chances assim no Marte. Bem, por fim tem aqui algumas noções assim de geologia de Marte, né? Que também assim é interessante a ponto de vista se o Marte tinha ou não tinha chance de acontecer vida nele, né? Então aqui tem a geologia já é bem mais elaborada. Eu coloquei aqui as principais 3 períodos grandes que são reconhecidos na geologia do Marte, né? Então, primeiro bilhão de anos se denomina como período noaquiano, por causa que é uma região onde foi assim detectado esse período se chama Terra de Noé, né? Então, são as partes da superfície mais velhas do Marte, né? Aí tem cicatrizes assim, de muitos impactos e, por exemplo, a região de Tarsis, né, que é aquela região mais ou menos à esquerda, aquela avermelhada, né? Então, ela se formou nesse período, esse é mais velho. Não os vulcanos que estão lá, pelo menos 3. Essa é da outra época. Depois desse 1 bilhão de anos, aí tinha outro, assim, um pouco menos do que 1 bilhão de anos, né? Que a gente chama de período Hesperiano. Esse período é conhecido como experimento de muita lava,
Então tem uns campos, não são vulcões, mas são derramamentos de lava que formaram as vastas planícies. A gente poderia ver isso na figura aqui no centro. Uh, os vulcões que são aqui à direita são do período amazoniano, que é o último, porque esse é naquela hemisfério do norte, né? Esses poucos crateras, terra mais nova, né? Que durou a maioria do tempo assim da idade do Marte, né? Mais ou menos assim, metade da vida do Marte seria esse período amazoniano. Então, desse período, nesse período se formou aquele Olympus Mons, aqueles vulcões da planície Tarsis e várias outras regiões. Essa foi, acho que, a última assim, fase que o Marte foi geologicamente ativo na primeira, assim, na primeiro tempo desse período amazoniano. Aí depois já assim cessou aquela atividade geológica, apesar que tem algumas evidências que a atividade geológica do Marte não terminou por completo, né? A imagem à esquerda desses três imagens embaixo, aí mostra um tipo de formação de dunas, né? Que significa que parte da superfície é formada por alguns grãos, né? Pode ser poeira, pode ser areia, que são moldados por vento, né? Então, mesmo aquele vento que é bem fraco, aí com bilhões de anos pode formar as dunas. Bem, aqui tem mapa, comparação de mapa geológico, que é à esquerda, na figura à esquerda, aquela parte A, com a elevação do terreno, que é na parte B dessa figura à esquerda, né? Então a gente pode ver que é justamente onde tem Olympus Mons, tem um pedaço assim azul, que significa aquele período amazoniano, o último, né? Aonde tem aqueles três vulcões do Tarsis, aí já também é azul, né? Então amazoniano. Mais no hemisfério sul, a gente pode ver aquelas regiões que são em marrom, que são um pouco mais elevados e são os mais velhos, né? Então, esse a gente pode comparar a superfície, né? Eu não sou assim, tão expert assim, na superfície marciana, mas eu achei interessante para a gente ver que no hemisfério do norte a superfície é um pouco mais nova, né? E no hemisfério sul é a mais velha, né? Além dos polos que parecem bem mais novos, né? Por fim, aqui à direita, né, tem uma figura que mostra assim, a frequência de impactos dos meteoritos assim, na superfície do Marte, né, que depois de aquele inicial meio bilhão de anos, né, onde tinha aquele bombardeamento aqui na Terra em duas fases, lá parece que não tinha aquela parada, já que o Marte está mais perto assim do cinturão de asteroides. Então, então maiores impactos eram durante o período noaquiano, né? Depois tem entre aquela faixa marrom e primeira cinza, né? Tem aquele tempo esperiano, aí a maior parte, né, é o período amazoniano, onde de fato se estabeleceu praticamente uma frequência de impactos praticamente constante,
com decrescimento no último meio bilhão de anos. Tá? Então, essa seria a geologia do Marte, que também poderia refletir as possibilidades da vida no Marte, assim, bem, como prometi, tem algumas evidências que talvez a geologia no Marte ainda não acabou, ou seja, atividade geológica, né? Então aqui tem na Athabasca Valles, né? Então tem correntes de lava rasas e largas que são formados últimos 200 milhões de anos. Significa nos tempos que os dinossauros já estão aqui na Terra. Né? Então a gente pode ver a figura à direita, na parte direita desta figura. Tem também corrente de água nas depressões de Cerberus fossae, né? Que ocorreram em menos de 20 milhões de anos. Né? Eu acho que deveria ser aquela figura abaixo, aquela, em tons de cinza. E também numas depressões, né? Como esse não achei a figura, né? Foram demonstrados deslizamentos relativamente maciços de terra, ou seja, material marciano, né? De penhascos de altura até 700 metros. Se o Marte estiver geologicamente passivo, né, ou morto, então não deveriam acontecer. Então, tem algumas atividades que provém evidências que ainda tem algumas atividades geológicas no Marte. Eu tenho que acrescentar que se vocês sabem, se vocês procuram notícias assim, de ciência, então deveriam saber que fora de terremotos existem lunamotos, né, na Lua, e já foram também observados assim as martimotos, né, assim as tremores no Marte. Na Lua está sendo explicado que a Lua ainda tem um pouquinho assim, o núcleo ainda não é totalmente frio, então como ela está esfriando, então ela diminua no tamanho, né? Que é normalmente quando alguma coisa esfria, não pensando na água que tem anomalia, né? Então ela diminua volume. Né? Então você pensa que na Lua é justamente por diminuição do volume do núcleo, então acontecem aqueles lunamotos que a Lua encolhe, né? Ela encolhe, sim, acho que é um pouco mais de 1 metro por século, né? Então quem sabe como que é no Marte, já que foram também observados ou detectados assim, martimotos, né? Então, quem sabe como que será na Marte com a vida, né? A gente vê que tem campos magnéticos, pelo menos locais, tem aquelas cavernas bem profundas, tem bastante água no Marte e tem evidências que até poderia ficar em alguns lugares líquida, né? Então, a procura por vida no Marte ainda tem sentido, aí ainda não acabou. Então esse foi por hoje tudo. A gente se vê na próxima aula. Até lá, tchau.